Buenas noches, espero que estén todos muy bien, ¿ya? Espero que todos estén ahí tranquilos en ese mundo, pues, un poquito incierto, ¿no? Todas las cosas. Bueno, aquí tenemos a Laura, que nos está cooperando hoy como host. Muchas gracias aí por estar con nosotros. Yo no sé si María Paula también alcanzó a venir, ya, para apoyar. E, bueno, desde muitos lugares, muitos voluntários estão tratando de fazer a vida um pouco melhor para todos nós, para todos os que estamos passando por tempos inciertos, já? Les quero apresentar algo acá. Vamos a ver se o computador ajuda e estou com alguns pequenos problemas técnicos acá. Pero quero mostrar-lhes, em primeiro lugar, pois, que nós já vamos em, esta é a quarta sessão, já? Então, a primeira foi como funciona a incertidumbre. Falamos várias coisas, trabalhamos com ela, tratamos de entender um pouquinho. Depois, com vídeos diferentes de, pois, digamos, compartilhar de várias pessoas sobre perspectivas diferentes sobre como nos afeta a incertidumbre, já? Como realmente essa incertidumbre faz que nós nos perdamos a vezes e não entendamos o que está passando. E terceiro, relacionado com isso, a terceira sessão foi sobre o temor e a incertidumbre, com a intervenção de um grande amigo, Beka Yogesh, desde allá, desde Turquia. E aqui Alejandro comparte sobre a incertidumbre. Não entendi bem o que escreviste, Alejandro, se queres aí actualizar ou pelo menos explicar, seria bueníssimo. Já? Bueno, e por hoje vamos a trabalhar em la visão espiritual. Vai ser entre hoje e novembro. Já terminamos o ano quase. Em novembro vamos a terminar e concluir todas essas sessões. Se vocês querem revisar todas as sessões que hemos tenido, há um link, vamos ver se Maria Paula ou Laura compartem, para que vocês possam revisar todo o playlist, essa lista de reprodução. Já. Muito bem. Que vamos falar hoje? É como uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais sutil de las coisas e de lo que sucede. Já? Ou seja, quando miramos o mundo desde uma perspectiva material, desde uma perspectiva, pues, lógica de lo que está passando, assusta. Já para aqueles que têm algum tipo de treinamento ou educação militar, mais ou menos podem adivinhar o que significa o que está passando aí entre Rússia e Ucrânia. Já. Aqueles que têm características mais de economia podem adivinhar como vai nossa economia cá em Colômbia e vários países do mundo. Toda a parte de imigração, a parte social, a parte de saúde. Já o Covid volve a atacar em muitas partes do mundo. Hoje em dia lo chamam gripe, tosse ou quedei na casa porque estou enfermo, pero normalmente acaba sendo o COVID. Já? Ou seja, há tantas coisas passando e tantas coisas ao mesmo tempo passando, que hace com que a vida termine sendo estranha, difícil de manejá-la e entender. Já? Incertidumbre é algo que nos mantém inquietos. Isso é, Alejandro, é verdade. A incertidumbre nos tem um nível um pouco diferente, um pouco distinto aí. Então, miren, quero ver se logro apresentar uma pantalla. Por alguma razão, estou com uns problemas aqui para apresentar-lhes o que queria apresentar. Então, vamos ver se agora se logro. Já. Então, o que quero apresentar para vocês é um pouquinho. Aí está. Espero que estejam vendo a pantalla, já, porque eu não tenho como vê-lo acá.
Pero quero apresentar-lhes algo, que são, em primeiro lugar, 4 aspectos da incertidumbre e as soluções que a espiritualidade dá. Para cada aspecto, vou tratar de mostrar um exemplo, ok? E esse exemplo é o que vamos a trabalhar. Em primeiro lugar, a incertidumbre genera expectativas. A solução espiritual é desarrollar a capacidade de soltar. O sea, quando tu estás em um estado de incertidumbre, tu começas a ter uma sensação de expectativa. Pero sabe, é como ter um sonho, já, incluso algo bonito. A mim me gostaria tal coisa que passara, a mim me gostaria que isso sucedera em minha vida, pero eu passo a viver em isso, sendo que isso todavia não está. Essa é a expectativa, é a falsa vivência de sonhos, como se tu mente te enganar, já, e te hiciera pensar que o sonho já se concluiu, já é uma realidade. Simplesmente falta materializar, mas já é uma realidade. Por quê? Porque quando há certeza, quando há segurança sobre algo, tu tens esperança, tens metas, objetivos, e haces muito esforço para que algo se dê. Mas quando há incertidumbre, sabe quê? Que é outro ponto que vamos ver mais adelante, tu paras de hacer tanto esforço por las coisas. Tu passas a pensar e viver que isso é. E essa expectativa que estou tendo é a realidade, apesar de não ser. Qual é a solução para isso? É obviamente, deixar de ter expectativas, já. Pero aqui estamos falando de uma parte mais espiritual, que é isso que quero fazer com vocês agora, que é aprender a soltar, sabe, a deixar ir. Porque quando sueltas, coisas mágicas sucedem. Há uma historita, creio que todos vocês já conhecem, muito antiga, mas a história habla de um alpinista. Esse alpinista tinha um reto de subir e chegar hasta a cima de uma certa montanha, um lugar muito frio, obviamente, porque era muito alta a montanha e todo. Então, ele foi e tal, pero calculou mal o tempo e a noite chegou. Pero ele pensava que já estava quase allá, quase lá cima, assim que não se detuvo e seguiu em la noite, o que é um risco e nada deveria ser. Em um certo momento, algo falhou e ele caiu. Caiu desde o alto hasta abaixo, quando de repente a soga logrou retenerlo. Pero em esse frio impressionante que estava, ele sabia que as coisas não iam bem, então ele pediu a ajuda de Deus. E disse na história que Deus lhe deu uma ajuda, Deus lhe deu um conselho muito bom. E o conselho era: corta a soga, ou seja, suelta-la. Bueno, alguns dias depois lo encontraram, mas infelizmente morreu de frio, morreu em la intempérie dessa subida aí agarrado totalmente a la soga. Em realidade, parece que quando ele escutou essa energia de Deus dizendo, suelta a soga, se agarrou aún mais. Pensa em ti, pensa que por um momento estava subindo na cima, pode ser tu carreira profissional, tu família, tu saúde, algo, estavas aí arriba e cabum, se caiu todo. E agora estás agarrado a uma soguita. É algo que todavia mantém a coisa viva. E de repente vem e te diz, suelta isso. Sabe lo mais trágico dessa história? É que ele estava a menos de 1 metro de distância do suelo. Se houvesse soltado a soga, ele havia caído em el piso. De repente, havia, não sei se romperia algo, é muito pouco a caída, pero haveria sobrevivido provavelmente. Sim, isso passa. Ou seja, se sueltas, talvez duele. Pero
te recuperas. E esse hábito de soltar, essa capacidade de soltar, essa virtude, essa qualidade, é algo que se eu desenvolvo, me vou a liberar das expectativas. Mira, por lo menos vou a parar de creer que mis sonhos já são realidade e vou a seguir trabalhando para que não muera. Primeiro aspecto da incertidumbre em termos espirituais. Por favor, paremos tanto as expectativas, soltemos mais e mais e mais. E se tens um papel, anota algo que queres soltar. Anota, ahorita mesmo. Seguimos aí. A segunda coisa é que, paradójicamente, a incertidumbre resulta em uma rigidez nos comportamentos. ¿Ya? Bueno, el ejemplo del alpinista vuelve. O sea, ele se agarrou aí e se quedou rígido aí, ¿ya? Entonces, também necessito aprender a desarrollar um pouco mais a criatividade, ¿ya? Creo que uno de los momentos más inciertos que yo experimenté fue hace unos años. Yo profissionalmente sou consultor de empresas, coach, pero sou independente, significa que estou eternamente desempregado. ¿Ya? E, bueno, isso também significa que não sempre tenho trabalho, etc. E recuerdo um momento em que realmente parece que todas as portas se haviam cerrado. Todas, todas, todas. E eu notei que eu me estava agarrando demasiado em algumas coisas, alguns aspectos de minha área profissional que aparentemente já as empresas não queriam, pelo menos não de uma pessoa como eu, talvez, porque em las crises, las truchitas como eu, aí pececitos chiquitos, quedamos relegados a los grandes tiburones e ballenas, ¿no? Las empresas vão detrás de ellos. E, bueno, eu, sin embargo, era isso que me gustava. Bueno, todavía me gusta e sou bueno em isso. Sou bueno, a gente le gusta quando eu hago isso. Pero, entonces, uma amiga me ofereceu algo único, que era um curso de coach. Eu não queria meter-me em coach, realmente não. Pero me meti, entrei, me encantou, me gostou. Al começo não, para ser sincero, al começo nada. Pero com o tempo fui adquirindo esse gosto. E, de repente, descobri múltiplas alternativas de trabalho, de possibilidades de desenvolvimento. Creio que essa é a verdadeira solução para trabalhar a incertidumbre. É ser criativo, ser criativa. É ser mais espontâneo. Talvez alguns diriam deixar-te levar mais por la intuição. Pero eu creio que espiritualmente a criatividade é uma virtude bastante não valorada. Não é valorada para nada. E no idioma hindi, essa palavra deve existir, pero normalmente em Brahma Kumaris, a palavra mais cercana a essa em hindi é uma palavra que significa reconstrução ou construção. De hecho, o departamento de construção é essa palavra que usa. Então, criatividade em termos espirituais é que tu vas a construir algo. Ou seja, em vez de atar-te por comportamentos que talvez já não vão a funcionar mais, construye algo mais bem. Para construir necessita vários elementos, incluso os comportamentos que tens. Pero vas a construir algo novo, diferente. E essa é a segunda coisa que quisiera perguntar-te. O que queres construir para tu vida agora? Em meio de toda essa incertidumbre, o que queres realmente fazer? Porque isso é um antídoto incrível para essa rigidez que vem com a incertidumbre. Já é mover-te, é descobrir outras possibilidades, é encontrar a solução onde de pronto já miraste antes, pero aí não estava, pero de repente miras de novo e aí assim está, lo encontraste. Ser criativo, ser criativa.
isso te vai ajudar muito. Já? Você está bem? Está ok? Vão colocando no chat seus comentários, eu vou lendo aí, pois aí o usuário disse buenas noches, seria bom saber quem eres tu, usuário, já? Pero muitas graças aí por vocês participar, vão colocando no chat para que nós outros vamos sabendo, e vão divulgando a outras pessoas, digam a eles, mira, está essa charla, podem vir agora. Terceiro aspecto, já são 4, não? Então falta um terceiro aspecto aí, e outro mais. Mira, a incertidumbre se caracteriza por uma falta de iniciativa. Isso é incrível. Quando a gente está incerta de que fazer, não se move, se queda quieta. Já? Isso pode ser hasta sábio em certas situações, mas se, por exemplo, aparece um maremoto, um tsunami, tienes que sair de aí. E a solução para isso é trabalhar mais tu autoliderazgo. Eu vou contar uma pequena história. Eu viajei a Sri Lanka várias vezes. Tinha um grande amigo allá, que era diretor de Brahma Kumaris allá. Ele já faleceu. Uma pessoa esplêndida, realmente alguém que me mostrou muitas coisas valiosas em termos de sabedoria. E, bueno, ele estava aí quando houve o tsunami. A casa de Brahma Kumaris allá em Sri Lanka, essa casa, por lo menos que visitei aí várias, queda realmente cerquita a la playa, muito cerca, menos de 100 metros de distância. ¿Ya? Então, conta ele que o dia do tsunami de Ásia, famoso esse que infelizmente destruiu tantas coisas, levou tantas vidas, o mar se havia retraído, então algumas rocas apareceram. Então, algumas pessoas de Brahma Kumaris foram a ver as rocas, eram muito inocentes, não sabiam de que se tratava isso. E depois das rocas, obviamente, vino o mar, e aí vino com toda essa força, com todo o seu poder. Felizmente, em essa parte da isla, chegou a 1,5 metro a ola solamente, ou seja, não era tão forte, pero igual, 1,5 metro é respeitável. E ele conta de que a gente volveu correndo, o mar venia, e ele deixou a porta aberta e quedou mirando o mar. E ele dizia, ele não podia parar de mirar o mar. E o mar não parecia ameaçador, parecia normal. Só que venia e acabou entrando na casa. Aí, quando entrou na casa, foi que ele sentiu a força. A incertidumbre também tem essa característica. Há muitos anos eu comecei a estudar e trabalhar sobre esse tema. E nessa época eu falei a uma amiga, uma grande amiga, sobre o tema da incertidumbre, e outro amigo também, e ambos disseram o mesmo, a incertidumbre é bueníssima. Imagina a vida que aburrida seria sem a incertidumbre. Bueno. Sin embargo, hoje já cambiaram de ideia. Eu criei uma diferença mentalmente. Creio que há uma incertidumbre que é como positiva e motivadora. E essa incertidumbre eu chamo incertidumbre certa. Ou seja, é incertidumbre, pero tem solução. E tu conheces a solução. Tu sabes que tienes que fazer para lográ-lo. É incertidumbre porque, de pronto, a fórmula não funciona. Já. Por exemplo, é como fazer pão. Eu sei fazer pão, mas pode que eu haga todo o pão e não funcione, não cresça. Já, o que é muito duro. Ok? Então, eu sei fazer. Já. Pero uno nunca sabe se o resultado vai ser exatamente o que é. E o outro tipo de incertidumbre é a incertidumbre tóxica, que é a incertidumbre que te paralisa. É a incertidumbre que te hace não fazer nada. É como um veneno aí. E a solução é assumir tu próprio liderazgo, sabe? Ou seja, eu sou meu próprio líder. E eu não posso esperar que o vecino, essa pessoa que está aí passando aí afuera, me ajude ou coopere comigo. Talvez sim, talvez não. Mas eu tenho que fazer algo. Eu tenho que transformar alguma coisa em mim mesmo. Em realidade, em esse mundo de incertidumbre,
todos deveríamos estar dedicados a ser nossos próprios líderes. Então, já vimos aí, eu perguntei antes a vocês, que tem que soltar, em que aspectos vocês podem ser criativos, e essa é minha outra pergunta. Em que aspectos de tu vida tu tens que assumir tu próprio liderazgo? Já? Mira, vemos um mundo que está meio caótico. A primeira-ministra do Reino Unido se foi, o que causou toda uma comoção a nível mundial, todo o que está passando por todos os lados. Já há tantas as eleições em meu país natal, Brasil. Pero hoy en la mañana, hora nuestra, hubo um panel em la Índia e podíamos assisti-lo em vivo. Eu depois, incluso, lo vi em diferido, porque uma parte não pude assistir. E havia algo muito interessante sobre o aspecto desse autoliderazgo. Uma professora nossa, que é atualmente uma das diretivas de Brahma Kumaris a nível mundial, ela disse algo muito importante. Mira, ela falava da situação política, mas vale para qualquer aspecto, e dizia, sabe que o melhor é não tomar um partido, não defender um lado, sino mais bem compreender o que está passando e dar mais bem força para que as coisas cambiem de uma forma positiva. É interessante essa nova perspectiva. Ou seja, em vez de eu queixar-me do governo, da suegra, do gato do vecino, eu mais bem me pergunto, bueno, que puedo hacer yo sobre mí? ¿Qué ruta voy a seguir en mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? Porque essas pessoas me dão ideias, me podem obstaculizar ou facilitar algo, mas sou eu que tenho que vivê-las. Sou eu que tenho que generar. E aí está, Diana, incertidumbre sempre está, o importante é reinvertir-se. Sim, sempre está, mas não a tóxica. Há uns anos não era tão comum a incertidumbre tóxica, pelo menos não em um ambiente normal e cotidiano da vida. Já? A incertidumbre tóxica era para situações de guerra, situações mais graves. Mas hoje isso se ha esparcido. Por isso necessitamos uma solução espiritual muito mais forte. E Neftali também habla sobre muito importante isso, de impedir crescer, evolucionar e expandirmos. Por isso, eu necessito ser meu próprio líder. Bueno, em que aspectos de tu vida tu necessitas desenvolver esse liderazgo? Porque estás falhando. Entregaste esse liderazgo a alguém mais. Vamos ao quarto e último aspecto, ok? O quarto e último aspecto é que realmente, isso é quase um secreto aí, porque realmente a incertidumbre que nós estamos experimentando, essa incertidumbre tóxica, não vem de afuera, vem de adentro. Sim. Vem de dentro de cada um de nós. Por isso, a solução é a certeza interior. Ou seja, é eu reemplazar a incertidumbre, não de afuera, sino de adentro. Porque isso é o que a gente trata de fazer. Não me funciona em este país, bueno, eu vou a outro país. Viajo. Já? Migro a outro país. Já? De hecho, aqui cerca de onde vivo está a seção, não sei, o departamento de emissão de passaportes, e nunca vi filas tão grandes. Realmente são enormes, enormes, enormes. E eu creio que muitos países do mundo estão experimentando as mesmas coisas. Porque pensam que a incertidumbre vem do entorno, das situações. E não se dão conta que não. A incertidumbre vem de adentro. Ou seja, a incertidumbre externa, em esse aspecto, sempre ha existido, obviamente, sempre. Pero porque eu tinha essa certeza interior de minhas qualidades, de minha capacidade, eu podia manejar a incertidumbre externa. Já? Eu tenho uma amiga que é socióloga e ela estudava muito o tema das tribos indígenas.
E realmente eles vivem em um ambiente muito selvagem, pois óbvio, já. Pero digamos que para uno que vive em cidade seria perigosíssimo. Pero eles têm tanta segurança em suas próprias capacidades, eles foram educados desde ninhos a viverem nesse ambiente. Eles sabem todos os aspectos, que toda essa incertidumbre externa não é problema, não é realmente. Já? Eles, por exemplo, em Brasil, não viviam, hoje com todos os cambios, é um pouco mais difícil isso para eles, em tal situação de que apenas terminava as frutas, a caça, eles simplesmente se mudavam a outra parte e iam tornando até chegar de novo aí, muitos anos depois, quando já as coisas se haviam melhorado, porque a certeza interna era muito forte. A incertidumbre realmente, que é a tóxica, vem de adentro. Eu não é que não estou seguro com o valor do dólar que sube desesperadamente, e isso em todo o mundo, ok? Não é que não estou seguro sobre quem vou votar para presidente por causa das situações externas. Não estou seguro porque perdi meu liderazgo interno. E, por lo tanto, internamente, não tenho certeza de que vai passar, de que vai suceder. Não estamos falando de astrologia aqui, que vai passar amanhã, não. Pero quando eu tenho uma certeza interior, eu sei que tenho que fazer. Eu mesclo harina, levadura, sal e tal, e água, e mesclo e vai sair pão. Ok? Eu tenho essa certeza. Porque tenho os talentos, tenho as coisas. O pão pode sair um pouquinho mais grande, um pouquinho mais pequeno, pero vai sair. Já? Pero quando há a incertidumbre de adentro, eu não sei se é levadura ou é polvo royal que é hecho, se é esta harina ou se é a outra harina, hecho sal ou hecho açúcar, como é isso? Então, quando passa isso, eu já não estou em controle de mim mesmo, que é um aspecto de autoliderazgo. Autoliderazgo, você sabe, são 4 coisas, e uma delas é autocontrole. A outra coisa vamos a ver na próxima diapositiva. Sabe, ou seja, quando eu não tenho a certeza em mim, quando não tenho, reemplazando essa palavra por fé em mim mesmo, estou perdido. Ou seja, vou a viver como divagando e errando por el mundo. O reemplazo é ter certeza ou fé em si mesmo. Recuperar essa energia interna. Bueno, e como se faz isso? Como se faz para soltar? Como se faz para desenvolver a criatividade, o liderazgo e essa certeza ou essa fé interior? Vamos ver na próxima diapositiva. Diana compartilha, pois, autocontrole, Raquel, a certeza está basada em minhas capacidades, em lo que puedo oferecer ao mundo. Não só capacidades potenciais também, a certeza está basada também em minhas qualidades, minhas virtudes, meus poderes internos. Já, ou seja, quem sou eu? Por isso, outro elemento do autoliderazgo super importante, autoconhecimento. Em realidade, a grande incertidumbre que o mundo está vivendo hoje é porque não há autoconhecimento. E porque não há esse autoconhecimento, tampouco puedo realmente conhecer o que há e o que vem por aí. ¿Ya? Então, são os 4 aspectos da incertidumbre e as soluções espirituais. Les vou mostrar de novo a diapositiva. Podem sacar um pantallazo aí para vocês, para guardar isso. ¿Ya? Então, a incertidumbre genera expectativas, resulta em rigidez nos comportamentos, característica por uma falta de iniciativa e realmente está dentro de mim. As soluções: soltar, ser criativo, ser líder de mim mesmo, de mim mesma e a certeza ou fé interior. Está bem? Ok? Não olvidem que esta sessão está dividida em 2. Hoje vamos falar uma parte e na próxima sessão em novembro, outra. E, pois, eu já les dije aí algumas tarefas para vocês fazer, por lo tanto, a 4ª tarefa é essa. Qual é a incertidumbre mais dura que estou vivendo hoje? E que é que tenho que desenvolver dentro de mim para ajudar a superar essa incertidumbre? Em outras palavras, qual é a fé que está faltando em mim mesmo? Qual é a certeza interior que está faltando?
Bueno, además de los aspectos, hay también 4 efectos de la incertidumbre en la vida personal. Si tú estás bajo el efecto de la incertidumbre tóxica, ¿no? Que es un veneno, ¿ya? Entonces aquí yo les muestro 4 efectos, hay muchos más, y las soluciones espirituales para esos efectos. Entonces vamos a ver ahí cuál es el primero. Causa o aumenta la ansiedad. ¿Te sientes ansioso? La solución, medita. ¿Sí? ¿Te sientes ansioso, ansioso? Ojo, hay 2 tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que es la ansiedad normal, ¿ya? Es la ansiedad de la persona, del vendedor que no sabe si va a lograr cumplir la cuota. Es la ansiedad de la mamá, que no sabe si su hija va a pasar por un cierto examen específico. Es la ansiedad de un hombre que hoy fue y trató de conseguir un empleo y no sabe si lo logró o no. Essa é uma ansiedade normal, essa ansiedade vem da incertidumbre normal, da incertidumbre certa. O sea, a incertidumbre certa significa eu tenho as qualidades, sei os entornos, sei a fórmula, que passa que a vezes pode falhar, mas eu sei o que vai passar. Mais ou menos. ¿Ya? Pero a incertidumbre tóxica causa outro tipo de ansiedade, que pode derivar incluso em uma enfermidade ou um transtorno mental bastante sério, ok? Há uns anos falavam muito de depressão, mas nos últimos 2 anos, 3 anos, se ha hablado mais em ansiedade, já como um problema bastante sério no mundo de hoje. Por quê? Digamos que sim, eu sou a pessoa que fui a buscar um trabalho hoje e tal, eu não sei, eu hice a entrevista, que sei eu. Então, claro, há uma ansiedade normal. Pero la incertidumbre tóxica es que yo, mientras venía a la casa, comencé a leer todas las noticias sobre el aumento de desempleo. Comencé a escuchar también unos amigos que decían, no, hoy en día ya no se logra desempleo, te toca salir del país realmente, porque aquí no se, ya no hay nada que hacer acá. ¿Ya? Entonces, hay una historia de la época de la depresión, más o menos, e é uma história que foi usada para provar um conceito psicológico, que é em espanhol, creio que seria como la profecia que se cumpre solita, já que se cumpre por si sola. E esse efeito vem de que durante a recessão a gente começou a não ter dinheiro, obviamente. Então, houve um boato, um rumor, ou não havia internet nessa época, e esse boato, esse rumor dizia que os bancos iam a cerrar-se. Então, todo mundo foi a sacar dinheiro, o que aumentou a recessão. Por quê? Porque os bancos não têm o dinheiro para dar-te. Esse dinheiro está em vários lugares, está esparcido, está guardado. Já. Hoje em dia, o dinheiro é basicamente dígitos, ok? E o que passou foi interessante, porque como isso se dizia, que ia acabar o dinheiro dos bancos, porque todo mundo temia isso e foi a sacar dinheiro, que essa profecia acabou cumprindo-se. Se a gente se tivesse calmado e tranquilizado, ou seja, se não tivesse ansiedade, nada viesse passado, ou de pronto algumas pessoas sacariam dinheiro, mas o resto, o dinheiro seguiria. Ou se o banco fora melhor administrado e houvesse sabido manejar essa situação melhor, por exemplo, dando turnos a la gente para sacar dinheiro, então essa situação se resolveria mais. Se tu estás passando por uma incertidumbre tóxica, então isso significa que provavelmente tu estás em uma situação onde te sientes ansioso, ansiosa. Realmente não vês uma solução. As preocupações estão como um tsunami em tu cabeça, uma tormenta huracana e tremendo. E é duro, é duro. O que vives é bastante complicado, bastante complexo. Já. E a solução que lhes dou acá
é uma solução que não é pequena, é uma solução real, é meditar. Experimenta agora, por exemplo, experimenta por um momento, soltar-te. Experimenta por um momento, soltar o bolígrafo, ou se estás aí passando o WhatsApp a outras pessoas, solta isso. E só experimenta tu próprio ser. Tu paz interior. Como se essa paz fuera um paraguas que te protegera de las tormentas em tu mente. Como se essa paz tranquilizara tu coração e reemplaçara as preocupações por pensamentos pacíficos. Eu sou um ser de paz. Paz. Muita paz. Ajuda ou não ajuda? Então, se vocês têm esse tipo de ansiedade provocado por essa incertidumbre tóxica, trabalha mais em essa parte aí. Alguém está compartilhando que se preocupa muito, te cuesta controlar isso. Medita, medita. Há momentos em que simplesmente suelta o que estás fazendo e medita. Já? Isso vai ajudar bastante. Vamos a ver a segunda coisa aí que pode cooperar com tu processo. É o segundo efeito da incertidumbre. Qual é a solução espiritual? A outra coisa que a incertidumbre faz é generar uma profunda frustração. Ou seja, eu realmente hago muitas coisas e não funciona. A incertidumbre certa, entre comillas, tem solução. Ou logras ou não logras. Tu eres o vendedor que tenías que cumprir uma quota e não logras cumprir a quota. Listo. Te vas a esforçar mais, te vas a capacitar mais, ou te tocará buscar outra carreira, pero há uma solução. Pero a incertidumbre tóxica não tem solução, porque não há como resolver isso. Já é uma situação que se sai de tu mano, exceto quando miras dentro de ti, como vimos antes, de los aspectos da incertidumbre. Não é tanto lo externo, sino é dentro de ti. Então a solução aí é estudar essa espiritualidade do ser. Mira, eu he conhecido seres formidáveis, fantásticos, incríveis. E isso é uma característica que eu he visto, que ante a incertidumbre, esses seres, eles miravam dentro de si mesmos. Em vez de tratar de encontrar uma solução à situação aí afuera, eles mais bem buscavam dentro de si. Ou seja, visualizemos a incertidumbre tóxica como essa tormenta, lleno de ventos fortíssimos e arrastrando-te, empurrando-te e tratando de derrumbar-te. Já? Tu tratas de resolver isso parando a tormenta? Tu tratas de detener o vento? Não é lógico, certo? Não dá para ser. Mas bem, tratas de buscar refúgio, tratas de buscar algo que te ajude e coopere contigo. Esse é o estudo da espiritualidade do ser. Mira, todos os dias, a primeira coisa que hago é meditar, e a segunda coisa para meu trabalho personal é estudar meu próprio ser. É um estudo diário que nunca vai terminar, onde eu realmente, cada dia, encontro uma nova característica, algo diferente
que me dará más poder, más descanso, más tranquilidad, más fuerza, más amor. O sea, es esa espiritualidad propia que necesito trabajar, necesito estudiar, investigar, explorarla mucho más. La frustración que gran parte de la gente tiene hoy, la frustración que acaba en las elecciones, que acaba com matrimônios, que acaba com também oportunidades laborais. Eu não vou a solucionar tratando de impedir a tormenta, tratando de corrigir o mundo, sino mais bem entrar dentro de meu próprio ser. E ojalá isso corrija o mundo, pero primeiro déjame trabalhar em meu próprio ser, trabalhar em quem sou eu. Recuerden, autoconhecimento é importantíssimo para o autoliderazgo, junto com autocontrole e o que vimos antes também, pois esse autoliderazgo me vai ajudar a saber a onde vou, a que vou, que é como uma espécie de auto-ubicação, autodirecionamento no mundo. Tá bem? Sim? Ok? Neftali habla sobre a meditação Raja Yoga, que habla sobre a incertidumbre para lograr a plenitude. E Guilhermo Dias pergunta quais são as ferramentas estratégicas para conhecer e desenvolver o ser. Isto é em la última sessão, a última sessão, Guilhermo, que é em novembro, ok? Pero por agora, estudia a espiritualidade de acordo com a espiritualidade que tu conheces, em tus escolas, em tu trabalho, e Brahma Kumaris, pois, também sempre lhes oferece curso de meditação. Aí de pronto Laura pode colocar o link de nós outros para que vocês entrem e vejam todas as coisas que aí temos. Está bem? E Henry, acá, Calderón. Bueno, e Alejandro habla sobre através da meditação, e Henry habla sobre anular meu próprio conhecimento, porque genera insegurança. Claro, a incertidumbre te hace questionar sobre ti mesmo, incluso coisas que tu tinhas seguro sobre ti. Quando vem essa incertidumbre tóxica, tchau, já não crees mais. E a terceira coisa, que é o outro elemento que falta em autoliderazgo, que é o autoempoderamento. Essa é a solução para as malas decisões que vamos tomando devido à incertidumbre. Já te casas com a pessoa equivocada, entras no trabalho que não é, ou sales do trabalho que era. Já, ou seja, tomas uma mala decisão com relação a tu saúde, com relação a tu parte espiritual, porque estás tão incerto que não sabes o que podes fazer. O exemplo que sempre hablo acá é um exemplo extremo, é de las Torres Gemelas. E um dos sobreviventes das Torres Gemelas, ele conta sua história de como ele trabalhava aí, pois, em uma oficina allá, em uma das torres allá do World Trade Center, quando de repente ele vê um avião vindo hacia si mesmo, obviamente não creu, não, pois se tu estás trabalhando e miras por la ventana e vê um avião, nadie vai crer, pois, não, mas sou eu que estou imaginando, mas efetivamente era um avião, infelizmente. Quando ele, depois do choque, logrou despertar e logrou sair da oficina, aí todo aí malo e tal, e nesse momento ele se encontrou com outras pessoas e tiveram que tomar uma decisão. E é muito interessante acá, essa história para mim é muito clave, porque a mala decisão não significa que tu eres malo, não significa que eres uma pessoa incapaz, não. Esse grupo tinha duas opções básicas. Uma opção era subir, que era a recomendação do momento nos Estados Unidos, me imagino já cambiou isso, de que se estás em um edifício, há problema, incêndio e tal, tens que subir, porque os helicópteros vão vir para recorrer-te. A outra metade do grupo decidiu baixar. Ele estava na segunda metade. Na primeira metade, os que decidiram subir, nunca sobreviveram, nunca foram rescatados. Mas as pessoas que subiram não eram malas, deviam ser pessoas muito buenas, muito bem educadas, com muitas boas características, muito boa intuição, pero tomaram uma mala decisão. Por quê? Havia incertidumbre total. E lhes faltava algum tipo de poder que lhes permitira conectar-se com uma energia. É uma energia única, sabem?
quando nós meditamos, somos capazes não de adivinhar o que vai passar, mas somos capazes de conectar-nos a uma energia, empoderar-nos tanto, que aí a solução aparece desde dentro do próprio ser, desde quem sou eu. A pessoa que tomou a mala decisão, que foi uma mulher líder, não era mala, estou seguro que era super capaz. Pero ela não estuvo sincronizada de alguma forma, faltou essa parte. Eu necessito muito empoderamento espiritual para entender qual é a melhor decisão aqui. Qual é essa energia correta que eu tenho que aplicar? Em Brahma Kumaris estudamos essa parte. Já um de nossos professores principais, que já faleceu há uns anos, ele dizia de que uma vez Brahma Kumaris, em alguma parte da Índia, comprou uma casa. Para isso, pagaram algo, já deram dinheiro, e em adelantado, não, como para reservar a casa. Mas essa pessoa tinha uma tarefa, e a tarefa era que ele decidia se comprava ou não comprava a casa. Mas o grupo allá estavam tão seguros que essa era a casa, que deram dinheiro. Depois ele foi, e quando mirou a casa, disse, essa não é a casa. Isso foi todo um problema para ele sofreu muita pressão, mas não. Ele não voltou atrás. Ele disse, isso é. E, bueno, les tocou perder esse dinheiro e les tocou esperar um tempito mais, talvez anos, para conseguir outra casa. Muitos anos depois, ele voltou a ir ao mesmo lugar. Ele quis, por curiosidade, ver onde era a casa anterior. E descobriu que essa casa, o governo havia mandado demolir, porque aí construíram um aeroporto. Ou seja, que se Brahma Kumaris tivesse comprado essa casa, teria que haver vendido ao governo, que paga anualmente o valor mínimo, por lo tanto, haveria perdido muito dinheiro também. Isso, ele usava essa ideia como essa capacidade que, para tomar uma decisão, agora mesmo, experimenta isso. Pensa em uma decisão que tens que tomar em tua vida e conecta-te com tu próprio ser, um ser espiritual, soltando sem expectativa, sem querer nada dessas decisões. Ou seja, não queres nem A nem B, nada. E experimenta o poder de simplesmente observar o que está passando. E se haces esse exercício, naturalmente, tomarás uma decisão correta, tomarás a boa decisão. Pero necessitas empoderar-te muito. Principalmente em momentos de incertidumbre, as coisas não são claras por onde vamos. E vamos ao último tema. Já aí quero hacer isso na meditação, mas vão colocando aí se tem perguntas e tal, vão colocando aí para que podamos responder, ok? Vamos usar essa parte aí para trabalhar isso e também meditar. O último efeito que vem e de novo são vários efeitos, ok? São só 4 dos efeitos. O último efeito que quero ressaltar é a baixa em la autoestima. ¿Ya? Porque quando há uma incertidumbre tóxica, como alguém mesmo falava de vocês, eu começo a dudar de minha própria capacidade, começo a dudar de mim mesmo. Estou sem trabalho, estou desempregado, então eu de pronto não sou um bom profissional, já, apesar de ser. Okay? O matrimônio falhou, tal coisa passou com os filhos, eu sou um mau membro da família e talvez não, eu seja bueno, pero minha autoestima baixa. Em realidade, não me gusta usar essa expressão, baixa autoestima, porque autoestima não é nem baixa nem alta, autoestima é. Lo que baixa autoestima significa que perdo a autoestima, pero hacia abaixo. A vezes puedo perder a autoestima hacia arriba e creer que sou melhor que todos os demás. Pero em esse caso, a incertidumbre hace que perdas tu autoestima hacia abaixo e já não crees mais em ti mesmo.
E aí, a forma de resolver isso é servir, já? Servir a las demás pessoas, ok? Principalmente se tu te sientes mal em termos de autoestima, em vez de escuchar miles de vídeos de YouTube, ou em vez de falar com alguém que te vai dizer o lindo que eres, sirve a alguém, faz, entrega alguma coisa. Sabe qual é o secreto de servir a los demás? É que quando eu estou servindo a vocês, eu primeiro tenho que servir-me a mim mesmo. Eu só posso dar a cada um de vocês o que eu tenho. Por lo tanto, quando empiezo a servir a los demás, eu obrigatoriamente subo, mejor. É incrível isso, já? É uma energia natural. Há casos extremos, como a história dessa senhora, que ela trabalha na área de ajudar a outras pessoas em casos extremos. Houve um choque de carro, ela já estava embaraçada, já estava que nascia o bebê, pero ela primeiro, antes de cuidar-se, foi e ajudou uma pessoa, la resgatou para depois ter o bebê. Então, primeiro resgatou essa pessoa para depois ir e ter o bebê. Porque quando tu serves a outros, tu subes, tu cresces, tua autoestima automaticamente se nivela, já é natural, é super natural. E servir a los demás em um mundo tão louco como é que vivimos hoje, tão louco, é fundamental agora, sabe? Já não é uma questão de queres ou não. Antigamente, servir a outros era para grupos específicos de pessoas, gente meio heróica, ou pessoas que já não tinham nada que ver na vida, já não faziam nada na vida, então já, déjame fazer um tecito acá para essas pessoas, dar uma roupita. Pero hoje não, hoje não. Hoje, a todo lado que nós miramos, há pessoas que necessitam algo que eu tenho, que tu tens. E é algo super importante o que tens. E isso necessitas dar, donar. Donar em termos de que já não esperas receber absolutamente nada. Tá? E quando tu haces isso, te das conta que tenias isso. Tienes isso. Porque, además, a parte humana, sempre que eu dou a alguém, aumenta. Se eu dou conhecimento a outra pessoa, meu conhecimento aumenta. Sempre que dou, isso aumenta em meu próprio ser. Então, esses são os 4 efeitos da incertidumbre e suas soluções espirituais. Já, então, quero que vocês, pues, pensem um pouquinho. E já não vejo perguntas aí, eu sei que o grupo está muito bem, estão super pilos aí, sabem todos, sabem mais que eu, e é bueníssimo, bueníssimo isso. Porque não tem perguntas nenhuma, já? Pero aún assim, les voy a dar uma oportunidade de, se o computador me deixa, porque aqui está rebelde meu computador aí, que pena com vocês. Então, eu quero compartilhar com vocês a pantalla, se querem podem tomar um pantallazo disso, os 4 efeitos da incertidumbre e as soluções espirituais. De novo, são muitos mais, ok? Já? São 4 aí que creio, sinto, penso, que são importantes para todos. Listo? Então, vamos ver aí se vocês têm perguntas, querem fazer algo. Se não, vamos a meditar um pouquinho com vocês e já cerramos a sessão. Esperando a próxima, vamos a ver realmente aí, bueno, como aplicar todos esses princípios ou soluções espirituais na vida. Como eu realmente puedo eliminar a incertidumbre tóxica de minha vida. Isso é possível. Né? De hecho, há muitos anos, por aí 20 anos ou 30 anos, a gente não experimentava tanta incertidumbre tóxica. Ok? Já pensem os que vivem em Bogotá ou vivem em Colômbia.
quando havia, pois, explosões de carros, etc., isso era a incertidumbre tóxica. Pero pensa em uns meses antes, como era a vida. Já? Eu escuto muita gente aqui falar como era antes e depois. Ok? E essa incertidumbre positiva que vem de que se tu haces tudo bem, tudo vai sair ok, isso te hace sentir bem. Pero a incertidumbre tóxica vem para quedar-se, não há nada que fazer. Pero há algo que fazer, que é desenvolver mais tu espiritualidade. E essa é a ideia. Ok? A incertidumbre positiva, claro, genera avanços, é óbvio. Isso é óbvio. E não é mala. ¿Ya? Incertidumbre la puedo asociar al karma, la tóxica. Sí, claro, claro. Si tú trabajas mucho en tu espiritualidad, te das cuenta, es mi cuenta kármica, ¿ya? Por eso estoy pasando por esa situación. Entonces, ¿cuáles son las soluciones si tienes una cuenta kármica que te hizo meterte en esa incertidumbre? La primera solución es limpiar el corazón. Porque a incertidumbre, como já vimos antes, há dois aspectos. Um aspecto é o entorno externo, outro aspecto é o que sinto dentro, é a incertidumbre interna. Essa incertidumbre interna eu posso trabalhar em mim mesmo, posso limpar meu coração, posso como estabilizar-me internamente. Com isso, eu posso manejar melhor a incertidumbre que está passando. A segunda coisa é que, se eu lo vejo como uma conta kármica, a conta kármica se resolve donando, dando, já? Ou seja, se tem um problema físico, eu dono energia física. Se tem um problema financeiro, dono dinheiro, já? Então, eu dono algo relacionado com esse aspecto de la incertidumbre, ok? A terceira coisa que podes fazer é meditar muito. A meditação vai hacerte elevarte de forma que puedas passar por essa incertidumbre sem que sufras tanto. Ok? Tá bem? Bueno. No more questions. Não há perguntas mais. Vamos a meditar então. Vamos a ver se Laura pode colocar uma musiquita aí suave, bajita, bajita, bajita. E aí podemos meditar um rato. Então, relajem-se. De novo, eu sei, estou vendo aí, mira, eu tenho óculos em vocês aí, e eu sei que vocês estão com seu WhatsApp, assim, digitando um montão de coisas. Suelta, suéltalo, déjalo quietito aí, já? Suelta tu corpo totalmente, relájate completamente. E por uns instantes, solo por uns instantes, experimenta tu certeza interna, tu fé, incrível fé. De que eu sou quem sou, de mis talentos e qualidades, de meu poder interior. O líder que sou para mim mesmo, para mim mesma, a líder. Tudo isso experimenta agora em este exercício, prática de meditação. Experimento minha certeza interna. E desde este exercício de certeza interna, experimento que a incertidumbre externa, essa tormenta, esse huracão que estou vivendo, não me afeta tanto. Estou protegido, protegida, en el abrigo dessa certeza. Dessa paz interior profunda. Essa paz total,
completa paz. E sempre vou a recordar que quando as coisas passam, quando a vezes me sinto inseguro, vou a recordar que devo soltar a situação, ser mais criativo, criativa e ser meu próprio líder, dar-me um rumbo para seguir, basado em minha certeza interior. Quando pueda, meditar, sempre que pueda. Todos os dias estudar tu própria espiritualidade, empoderar-te, servir, servir e servir. Então agora respiro profundo. E vou retornando. Volviendo. Muitas graças a todos vocês, a los voluntários que estiveram involucrados. Ok, então nós vamos em 5, 4, 3, 2, 1. Bye, bye. Tchau, tchau. Que estejam bem. Tchau.